de 2006, um servidor que era aposentado pela Universidade Federal da Paraíba, ele recebeu uma notificação da universidade dizendo que ele recebia uma verba de mais ou menos R$ 59 à época e que esse recebimento era indevido, ele não deveria receber esse valor na sua aposentadoria e que por conta disso ele seria obrigado a devolver em torno de R$ 2.500 mais ou menos em valores da época. Essa vantagem tinha sido instituída em 2003 e ela não integrava a base de cálculo de nenhuma outra vantagem, o que significa que esse servidor ele recebia só aquele valor e esse valor não era refletido no valor que ele receberia a título de outras vantagens nos proventos da aposentadoria. Esse servidor não concordou com a notificação da Universidade Federal e por isso ele foi até o judiciário para reclamar de que ele não tinha que fazer ressarcimento nenhum, de valor nenhum. À época, a Universidade Federal da Paraíba alegou perante o judiciário que a Lei 8.112 de 1990, que é uma lei que cria o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, ela tem um artigo que diz que a administração ela pode descontar direto da remuneração ou dos proventos de aposentadoria do servidor os valores que foram pagos, e que serão ressarcidos à administração. Então, valores a título de ressarcimento ou indenização à administração pública. Por conta disso, o valor que foi pago indevidamente para o servidor gerou um prejuízo ao erário. E esse prejuízo poderia ser ressarcido pela administração pelo desconto direto lá nos proventos de aposentadoria desse servidor. Esse ressarcimento ele poderia ser feito então de forma direta, parcelada, e esse valor da parcela mensal não poderia ultrapassar 10% do total que recebia o servidor a título de remuneração ou a título de provento de aposentadoria. O servidor, por sua vez, alegava que ele não tinha contribuído em nada para o erro da administração e que, por conta disso, não era justo que ele fosse obrigado a devolver um valor por conta de um equívoco que ela mesma cometeu. Após analisar os argumentos de ambas as partes, o juiz da primeira vara, ou melhor dizendo, o juiz da vara federal de primeiro grau, ele decidiu que, de fato, havia sim a possibilidade de ressarcir a administração por conta de valores que foram pagos indevidamente aos seus servidores ou ex-servidores, mas que esse ressarcimento não era assim de uma forma indiscriminada e que havia alguns critérios para que a administração pudesse cobrar esse valor dos seus servidores. O primeiro critério para pagamento, para ressarcimento da administração pública, seria a existência de um devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. Isa, traduz para mim esse juridiquês. Ora, a administração, o juiz entendeu que a administração não poderia simplesmente ir lá e fazer o desconto sem notificar esse servidor, sem oportunizar que ele se defendesse, que ele se manifestasse em relação ao desconto. Até porque a gente está falando de retirar uma verba, de cobrar uma verba que foi paga, que já foi utilizada por ele. E o juiz entendeu que no caso desse servidor da Universidade Federal da Paraíba, um simples aviso, uma notificação como prévia, como foi feita no caso dele, já seria suficiente para suprir esse requisito. E isso porque com a notificação em mãos, o servidor poderia ir lá, bater na porta da administração e se manifestar, apresentar o seu direito de defesa, ou se ele quisesse, ele poderia recorrer diretamente ao judiciário, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso do servidor que a gente está analisando aqui. Mas não para por aí. O segundo requisito seria o respeito ao prazo decadencial de 5 anos. Se você, advogado, não lembra dessa matéria, ou se você caiu de paraquedas aqui e não sabe nem do que eu estou falando, eu vou te explicar, tá? A Lei 9784 de 1999 é uma lei que cria um processo administrativo federal. E essa lei ela também é aplicada de forma subsidiária a estados e municípios. O que eu tenho a ver com isso, Raíza? Bom, a Lei 9784 ela tem um dispositivo, um artigo, que diz que a administração ela vai ter o prazo de 5 anos para rever os seus atos e anular os atos que foram ilegais, mas atos que geraram efeitos favoráveis a terceiros. Então, o juiz entendeu que nesse caso concreto, caso que a gente está discutindo aqui, se a administração quisesse
ser ressarcida pelos valores que ela pagou de forma indevida, ela só poderia cobrar os valores dentro desse período de 5 anos. 5 anos a partir desse reconhecimento de que o pagamento tinha sido indevido. E que os valores pagos há mais tempo, além dos 5 anos, não poderiam ser ressarcidos pelo servidor, seriam perdidos pela administração. Porque existem alguns princípios que regem a relação entre a administração e o administrado. Um desses princípios é chamado de proteção da confiança legítima. O que significa isso? Significa que na relação entre a administração pública e administrado, a pessoa, o particular ou o servidor, ele não pode se sentir numa insegurança jurídica tão grande a ponto de que todas as decisões da administração podem ser revistas a qualquer momento. Isso geraria para ele um desconforto enorme e uma instabilidade muito grande na hora de ele agir dentro dessa relação de administração pública. Então, o servidor, quando ele recebe um valor ou quando ele recebe uma decisão administrativa, não só o servidor público, mas o particular, quando você vai até o poder público e recebe uma decisão administrativa, você tem a confiança de que aquela decisão administrativa é válida e de que ela não vai ser revogada de uma forma unilateral, sem que as regras do jogo sejam previamente estabelecidas em lei. Por conta desse princípio, o juiz aplicou esse dispositivo da Lei 9784, estabelecendo que o ressarcimento da administração só poderia acontecer em relação aos valores pagos nos últimos 5 anos. Para além disso, o valor seria perdido e a administração não poderia cobrar. Agora, um terceiro requisito para o ressarcimento da administração, e esse é bem importante, seria que a administração não poderia cobrar os valores que foram pagos indevidamente em razão de uma má interpretação ou uma má aplicação da lei pela própria administração. Como assim, Raíssa? Imagine que durante o exercício da sua relação pública, da administração pública, o gestor, ele lida com um arcabouço enorme de leis, decretos, atos normativos em geral. E às vezes é necessário um exercício de interpretação a respeito daquela lei que está sendo aplicada no caso concreto. E a partir da interpretação que se é dada, eu posso ter resultados completamente diferentes. Se a administração pública, ela deu uma interpretação e naquela interpretação ela entendia que era devido o pagamento, anos depois, quando ela revê e entende que a interpretação que foi utilizada anteriormente era equivocada, se o servidor estivesse de boa fé, se o servidor não tivesse contribuído para esse erro na interpretação da administração, ela não poderia cobrar esses valores. Porque imagine só, quando a própria administração confere uma interpretação a uma lei, é porque naquele momento ela mesma entende que aquele pagamento é devido. Se o próprio poder público entendia que o pagamento era devido, não é razoável exigir que o servidor público entenda de forma diferente e que ele prove que o pagamento era indevido à época. Porque existe até mesmo por esse princípio que a gente conversou, da proteção da confiança legítima, mas existe uma presunção de que aquela decisão é válida. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando um like caso você ainda não tenha feito e faz um favor para mim, deixa aqui nos comentários alguma ideia de vídeo que você queira assistir ou alguma dúvida que você tenha a respeito da atuação do assessor ou do consultor jurídico na administração pública. Tchau, tchau e até a próxima!